Olá, hoje vamos falar sobre Estatuto Social, legislação da EBSER. Aqui no Estatuto a gente vai trabalhar dar continuação à legislação da EBSER, pois nós vimos nas aulas anteriores a legislação da EBSER, porém a Lei 12.550, que é uma lei que dá base à legislação da EBSER. Hoje vamos falar sobre o Estatuto Social. Então, Estatuto Social foi criado em 2018, é um estatuto recente, não foi cobrado ainda em nenhuma prova da EBSER. Essa vai ser a primeira prova da EBSER onde cai realmente o Estatuto Social. Antes caía o Regimento Interno e caía o Decreto 7661. Os dois foram retirados tanto pela banca IBFC e pela banca VUNESP, ou seja, não vai cair mais no concurso nacional, nem no concurso de Uberlândia, nem o Decreto 7661 e nem o Regimento Interno. Em compensação, vai cair esse estatuto aqui, ó, que é bem grandinho. Hoje a gente já vai introduzir algumas coisas e nas próximas aulas a gente vai dar sequência nesse Estatuto Social, que é bem grande. Então vamos lá ver o que é que a gente vai estudar hoje. Hoje a gente vai falar principalmente sobre a introdução desse estatuto. Esse estatuto ele detalha informações que foram passadas lá na Lei 12.550. Por isso que eu vou acelerar, não vou perder muito tempo falando sobre essas informações que estão lá na Lei 12.550, senão fica muito repetitivo. Então, se você quer saber que informações são essas, volte às aulas anteriores, que eu explico lá mais detalhado e a gente ganha tempo aqui no Estatuto. Então, o que é que tem repetido lá, de forma rápida? Tem o capítulo 1, que fala da razão social, fala da natureza jurídica, fala da sede, representação geográfica e do prazo da EBSER. Rapidamente, razão social, ela é uma empresa de natureza jurídica, natureza de direito privado, sede em Brasília, podendo ter subsidiárias espalhadas pelas unidades federativas, ou seja, pelos estados, e tem prazo indeterminado, não tem tempo para acabar. Isso tudo a gente viu anteriormente nas aulas anteriores. Uma empresa pública de capital fechado. Ainda no capítulo 2, nós vimos o objeto social da EBSER, um objeto social vinculado à prestação de serviços de saúde. Então volte nas aulas anteriores para poder ver direitinho o objeto, assim como o capital social, que aqui no decreto, na verdade no Estatuto Social e no decreto também, no Estatuto Social traz que esse capital social é de 5 milhões de reais. E os recursos, como é que a EBSER recebe esse capital, como é que ela recebe seus bens, seus materiais. Isso tudo tem na Lei 12.550, então vamos para o que realmente interessa. O que é que mudou? O que é que tem de novo? De novo nós temos, inicialmente, claro que vai ter outras coisas, outras atualidades, outras novidades, mas de antemão, Assembleia Geral. A Assembleia Geral, ela é o órgão máximo da EBSER. Ela é o órgão que tem a função, ela tem o poder de deliberar. Deliberar significa decidir, digamos assim, um sinônimo de deliberar é decidir. Ela tem a função, a capacidade de decidir sobre qualquer assunto da EBSER. Porém, só os principais assuntos são decididos em assembleias. Quando falar assembleia, para ter uma noção melhor do que é uma assembleia, lembre de reuniões, as reuniões máximas da EBSER. A título de didática apenas. Então, além de ser o órgão máximo da EBSER, ela é composta pela União, o governo federal, e é representada por Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são advogados que representam a União, são advogados do governo federal. Então, a gente já sabe que a EBSER é o órgão, a Assembleia Geral é o órgão máximo da EBSER, está lá no topo, decide sobre tudo, sobre o que for necessário, e ela é composta por advogados da União, advogados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os trabalhos dessas reuniões, eles são dirigidos pelo presidente da EBSER. Então, o presidente da EBSER é quem comanda essas assembleias.
Porém, se ele não puder comandar essas reuniões, ele pode passar esse comando para uma outra pessoa, delegar esse comando para uma outra pessoa. Ainda sobre a Assembleia Geral, a gente vai discutir como características gerais dessas reuniões a frequência com que ela acontece. Que frequência é essa? Ela pode acontecer de forma ordinária, uma vez por ano, ou de forma extraordinária. A forma ordinária, de uma vez por ano, ela é uma data já prefixada. Já as extraordinárias, elas são sempre que for necessário. Então, sempre que um órgão, um representante da EBSER, um órgão estatutário da EBSER, precisar marcar alguma reunião, alguma Assembleia Geral, ele vai marcar de forma extraordinária. O Estatuto libera essa marcação, autoriza essa marcação de forma extraordinária. Nós ainda temos que ela vai ser convocada principalmente pelo Conselho de Administração, que abaixo da Assembleia Geral é o órgão máximo da EBSER, abaixo é o maior órgão hierarquicamente falando, ele só está abaixo da Assembleia Geral, o Conselho de Administração. Porém, a diretoria executiva e o Conselho Fiscal, eles ainda podem marcar, e a União também, podem marcar essas assembleias, podem solicitar assembleias, desde que os motivos estejam presentes na lei. Já o Conselho de Administração não, na hora que ele achar que precisa fazer uma assembleia, pode-se fazer. Os outros órgãos, diretoria executiva, Conselho Fiscal e a União, que não é um órgão, na verdade é a dona da EBSER, elas vão marcar as reuniões, as assembleias, de acordo com motivos que já estejam pré-estabelecidos na lei. Vamos ver aqui, dar continuidade. A Assembleia deliberará sobre o que a Assembleia ela pode decidir. Eu já falei no início que ela pode decidir sobre qualquer coisa, sobre tudo. Porém, quais são os principais motivos que levam a se chamar uma Assembleia, a se fazer uma Assembleia? Os principais são esses: alteração do capital social. Nós vimos já que o capital social ele é em torno de 5 milhões de reais. Transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da empresa. Ou seja, mudanças drásticas na empresa só podem ser decididas por uma Assembleia, Assembleia Geral. Avaliação de bens com acionistas, com o acionista que concorre à formação do capital social, e alteração do Estatuto Social. Inclusive, esse Estatuto Social que a gente está estudando hoje, ele foi alterado por uma Assembleia Geral. Foi feita uma Assembleia para poder modificar aquele Estatuto Social de lá de 2011. Temos ainda que a Assembleia Geral ela vai deliberar sobre eleição e destituição de cargos dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. Na verdade, dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal e seus suplentes. Diretoria Executiva, geralmente quem decide é o próprio Conselho de Administração. Fixação de remuneração dos administradores do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. Então, a remuneração dos conselheiros fiscais e do Comitê de Auditoria também pode ser decidida em assembleias. Aprovação de demonstrações financeiras e da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos. Então, toda a questão financeira também pode ser deliberada, decidida em assembleias. A Assembleia Geral também tem esse poder de decidir sobre as questões financeiras da EBSER. Inclusive, aprovar os rumos desse uso financeiro é feito em assembleia. Autorização para a empresa mover ação de responsabilidade civil contra os administradores pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. Então, a Assembleia Geral também pode decidir se a empresa irá mover ações judiciais contra os administradores. Quando eu falar administradores, entenda-se por conselheiros de administração, conselho de administração e diretoria executiva. São os dois
2 órgãos estatutários que administram a EBSER. A Assembleia Geral ainda vai deliberar, decidir sobre alienação de bens e imóveis. Na verdade, todo tipo de alienação de bens, de imóveis, alienação no geral, pode ser decidida por Assembleia Geral. Então, a gente está vendo aqui que as alienações elas podem ser decididas na Assembleia Geral. A Assembleia Geral tem um grande poder para decidir sobre quase tudo. Constituição de subsidiária integral e controlada. Que poder é esse? A EBSER tem o poder de decidir os rumos das subsidiárias, que são órgãos que estão sob o controle da própria EBSER. A EBSER pode criar subsidiárias, criar filiais, e essa criação, esse direcionamento das subsidiárias pode ser dado em Assembleia Geral também. Pode ser feito eleição e destituição a qualquer tempo de liquidantes, pagantes, que julgando as contas, ou seja, a Assembleia Geral vai julgar as contas e esses liquidantes que têm relação com a EBSER, eles podem ser destituídos do seu cargo. Era só isso sobre a Assembleia Geral, um tema introdutório no Estatuto. Nas próximas aulas, principalmente na próxima aula, a gente vai falar sobre órgãos estatutários, que já caiu em provas anteriores da EBSER. A Assembleia Geral nunca caiu porque é um órgão novo, mas como é novo, a chance grande de cair. Na próxima aula a gente vai falar, já introduzir os órgãos estatutários e depois vir falando de órgão por órgão. Não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar esses vídeos, porque eu vou trazer mais vídeos e se você estando inscrito no canal, você vai receber a notificação de que chegou esse vídeo para você dar sequência no seu estudo de legislação da EBSER. Se você não percebeu ainda, esse vídeo está dentro de uma playlist e dentro dessa playlist vai estar o assunto completo de legislação da EBSER. Se você quiser estudar a legislação da EBSER só por essa playlist, só pelo meu canal, pode ter certeza que você vai tirar uma boa nota, porque legislação é isso, é fácil, é apenas a leitura da lei seca, e o carinha lá da banca, ele vai pegar, o professor da banca vai lá pegar, copiar o assunto que está na lei e jogar na sua prova para você decidir se é verdadeiro ou se é falso, qual é a correta, qual é a incorreta. Então, aqui nessas aulas é o suficiente. Claro que tem que ter leitura por trás, é o suficiente para você fazer uma boa prova e até gabaritar a questão. As questões, 5 questões só, dá para gabaritar simples. Mais um lembrete, os slides dessa aula, e tudo que está sobre a Assembleia, eu coloquei tudo que tem sobre a Assembleia, está na descrição do vídeo. Se você quiser baixar, tem um link aqui embaixo, clica e você vai ser redirecionado para o meu grupo do Facebook, onde tem lá todos os assuntos sobre legislação. Se você quiser baixar na íntegra, legislação do Estatuto, Lei 2550, você encontra lá também, e nesse link que eu vou deixar aqui embaixo para você baixar essa aula. Então, tchau, até a próxima e nos vemos na próxima aula sobre órgãos estatutários. Dê uma lida no material para poder fixar bem. Valeu e obrigado por assistir.